Olá, nós estamos aqui para mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. Hoje temos aqui duas pessoas muito queridas e a gente vai falar de um trabalho super interessante. Eu já conhecia de nome, mas eu não tinha conhecimento dos benefícios que causa e por quê. É um trabalho assim que até emociona. Mas eu não vou falar muito não, eu vou apresentar aqui as nossas convidadas. Aqui à minha esquerda eu tenho Monique Moreira, fisioterapeuta, entre outras coisas, entre outras atividades, sempre dentro do serviço que ela presta e que ela faz. E à minha direita, minha xará, Ângela Lima. Ângela trabalhou na Caixa Econômica, hoje é professora, também é rotariana e é por causa disso, pelo Rotary, que ela está aqui hoje para falar desse projeto, assim, desse casadinho com a Aziz e com o Rotary. Então, muito obrigado pela presença. Obrigada. Uma delícia ter você aqui. Leva um abraço para a mãe, que eu gosto Pode muito. deixar. Uma simpatia e uma batalhadora. E obrigada, Ângela. Eu que agradeço. Muito bom demais você estar aqui. A Ângela tem um depoimento que vai dizer tudo sobre o porquê da existência dessa associação. Bom, vamos com a palavra. Vamos começar pela associação. Pela Ares. Isso, Ares. Antes de mais nada, obrigada pelo Associação de convite. Reabilitação Equestre de Sorocaba. Isso mesmo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês duas aqui. Então, a Ares é uma associação de reabilitação equestre. A gente sempre usou muito o termo ecoterapia, né? É uma terapia eu conheci com cavalos. como ecoterapia. Isso. Mas hoje em dia a gente tem alguns outros nomes, então a reabilitação equestre, ela fala um pouco sobre isso, sobre reabilitar, sobre tratar pessoas usando os cavalos. E agora eu quero saber por quê? Qual é a mágica? Qual a razão dos cavalos influenciarem tão positivamente nesse tratamento? Então, na verdade, o cavalo ele tem uma importância histórica, né? Se a gente for pegar grandes figuras, alguns nunca subiram num cavalo e são retratados com estátuas em cima de um cavalo, porque ele traz o empoderamento. Então, psicologicamente, emocionalmente, o cavalo ele te dá a sensação de poder, de estar em cima de um animal de 400, 500 quilos. A gente atende pessoas, por exemplo, que são cadeirantes, que vêm todo mundo de baixo para cima. Quando sobe num cavalo, você muda essa perspectiva. O cadeirante também sobe. Também sobe. Ele é também colocado, monta. E aí ele passa a olhar a pessoa de cima para baixo. Ele muda, o próprio ângulo da visão já mexe com ele. Então, não sei se vocês já tiveram a experiência de andar a cavalo. Eu nunca. Mas então vocês estão convidados. O meu pavor é maior. Não, os nossos não de chegar perto de animal. É mesmo? Eu tenho um problema, não sei o porquê, mas existe. Olha, qualquer hora então tem que ir lá, vamos começar a marcar um horário. Então o cavalo, assim, emocionalmente ele é uma figura muito poderosa e você ter o contato com ele é transformador. Além disso, tem a questão do movimento. Então, o movimento do cavalo, ele também projeta em quem está em cima um movimento semelhante ao da marcha humana. E a gente consegue trabalhar questões como equilíbrio. Então, tem uma série de benefícios motores. Se eu ficar falando aqui, a gente não acaba hoje. Vai falando, porque é ótimo a gente saber. Eu só vou interromper você para falar assim, a questão do cavalo que você comentou. Eu acho que ele está muito ligado ao emocional exatamente pelo empoderamento e pela afetividade. Se você observar, né? Bom, eu, com a minha idade, eu não sou pré-histórica, mas eu faço parte do patrimônio aqui de Sorocaba. Então, assim, eu era criança, sempre gostei muito de ler. E teve um livro, eu não lembro a história, mas muita gente já deve ter lido, Beleza Negra, que conta a história de um cavalo. Eu lembro que é de uma emoção incrível. Eu vou procurar para ler novamente, porque aquilo ficou marcado na minha juventude. E um outro filme, esse é antigo. Só os antigos vão saber o que eu estou falando. Eucide. Então, a hora que você vê o filme, o Eucide, que ele é atingido, mas ele monta no cavalo, me parece que ele já morreu, mas o cavalo leva ele até o final para mostrar uma vitória. Ou seja, são passagens assim tocantes. Então, eu associo muito o cavalo a essa lealdade. O cavalo, ele é
ele é muito ambíguo, né? Porque é um animal enorme, muito forte, muito poderoso, e ao mesmo tempo ele é de uma delicadeza, de uma sensibilidade que é impressionante. Quando a gente convive, eu participei de competição por muitos anos. E eu fui ter contato com Mas competição assim, montando... Equestre, de 3 tambores. E aí... mas quando eu fui pra terapia com cavalos, que o nosso contato é diferente, você enxerga um ângulo do cavalo que na competição às vezes a gente não vê tanto. Ele é um animal que ele é muito parceiro, ele é um animal que ele é muito sensível. Eu acho que tem muita gente que compete que já tem essa visão. Em filmes, quando a gente vê e todo mundo, aqueles que estão montando e conversando com o cavalo, existe essa troca mesmo? Muito, muito, muito. Assim, o cavalo ele é diferente do cachorro. A expressão dele de lealdade é muito diferente. Ele não vai vir com aquela euforia toda. Não vai te abraçar, não vai pular. Mas muitas vezes a gente chega na cerca do piquete, o cavalo para de comer para vir dar atenção pra gente, para chegar perto, para estar junto. Então isso já é... Para o cavalo, o que é mais recompensante é a sensação de segurança. A sua história na Aziz começou por conta de você montar e se apaixonar por isso ou não? Como é que foi? Muito. O cavalo foi da minha vida profissional, o cavalo foi o start de tudo. Com 10 anos eu comecei a montar, a fazer equitação, enfim. Passei por algumas apresentações. Não morava em Sorocaba? Morava em Sorocaba. Já morava aqui? Já morava aqui. Um tempo eu fazia desfiles a cavalo, abertura das festas de tropeiro, das festas das cidades. Depois eu fui para os 3 tambores. E aí, quando chegou na época de decidir o curso que eu queria, eu conheci a terapia com cavalos. E aí, por isso, eu resolvi fazer fisioterapia. Entendi. Então, foi ao contrário. Primeiro veio a especificidade, né? A ecoterapia como um método, para depois eu falar, então como é que eu posso chegar nisso? Através da fisioterapia foi o que eu mais me identifiquei. E foi assim que nasceu Ares? Foi assim que nasceu o Aziz primeiro. Então eu trabalhei em outro centro de Qual a relação Aziz e Ares? Então, em 2009 a gente fundou o Aziz, que é uma empresa privada. Na época a gente tentou abrir como um terceiro setor, mas a gente teve muita dificuldade jurídica e contábil com isso. Então a gente foi para a empresa privada, seguimos como empresa privada, só que sempre fazendo um trabalho muito característico do terceiro setor. Sim. Então sempre fazendo muita filantropia, sempre buscando... Não tem como, né? Não tem. Não dá para você separar. Não dá. E assim, é muito difícil alguém chegar pra gente precisando. Como é que você fala não? Então, assim, sabe, ainda desde mais o início, quando você está tratando de vida, de então, saúde. Desde o início, assim, o pessoal chegava, olha, eu preciso. Nossa, eu saía correndo e batendo em porta de empresa. Falando assim, vocês não querem pagar o tratamento desse aqui? A gente fazia um relatório e sensibilizava todo mundo para conseguir. Então, a gente sempre corria atrás. E aí, a gente ficou 15 anos atendendo de forma como é uma empresa privada, mas fazendo um trabalho muito do terceiro setor. E aí até que a gente resolveu então fundar a associação, quando a gente se sentiu mais seguro para atuar no terceiro setor. E a gente fundou faz 3 anos. A ARES, que é a Associação de Reabilitação Equestre. Isso que eu comentei um dia desses. Se você quiser conhecer a fundo alguém, você procure essa pessoa, conheça a história dela no terceiro setor. Porque não tem como, não tem como. Quem trabalha no terceiro setor é aquele coração mais do que derretido, mais do que manteiga em temperatura ambiente. Ou nem temperatura ambiente, aquela que vai para o micro-ondas isso. E derrete por completo. Essas são as pessoas do terceiro setor. Porque isso não dá para fazer com recurso próprio, vai atrás. Vai procurar empresa, vai procurar gente, vai pedir por favor, vai fazer tudo para que aquilo possa acontecer. Não é? É verdade. Exatamente isso. A gente procura outro trabalho para pagar a conta do trabalho que a gente quer fazer de forma mais voluntária. Mas não diz não. Mas faz funcionar. a coisa realmente acontece. Qual a diferença que tem, Monique? Eu queria que você falasse sobre isso. A diferença entre ecoterapia e a reabilitação equestre. Então, a ecoterapia foi um termo... Foi como usava antes, que você... foi um termo criado no Brasil. Então, no Brasil, lá em 89, nasceu a Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDE Brasil, que foi o precursor nesse trabalho aqui no Brasil. Então, eles trouxeram uma bagagem muito rica, são militares, que trouxeram uma bagagem muito rica da Europa, muito estudo, enfim, fizeram um trabalho incrível
e fazem até hoje, alguns ainda estão no comando aí da associação. E eles então criaram a palavra ecoterapia. Então foi uma palavra criada no Brasil. Que tem, assim... Eco de equestre, terapia. Isso, terapia vem de terapeia, que é do grego, para homenagear Hipócrates, que é o pai da medicina. O pai de medicina, e que fez os primeiros relatos do uso do cavalo para bem-estar animal. Para bem-estar de pessoas, perdão. Então, ele recomendava andar a cavalo ao ar livre para tratar questões como insônia, andar a cavalo em terrenos irregulares para tratar constipação intestinal. Então então como homenagem exatamente, a Hipócrates, tem a ver, né, a ligação da marcha. Muito, tanto que hoje assim, às vezes chega algum praticante, algum paciente pra gente, e a mãe fala, ele hoje teve uma diarreiazinha, ele tá um pouco indisposto, a gente fala, então não, vamos colocar em cima do cavalo, porque estimula. Então isso tem fundamento, mas já vem tão antigo, né? Então, para homenagear Hipócrates, usou-se o terapia, que vem de terapeia, do grego. E para homenagear a nossa língua mãe, o ecos de equestre, né, de cavalo. Então criou-se o termo ecoterapia. E funciona muito bem. Porém, o resto do mundo usa ou terapia assistida com cavalos ou reabilitação equestre. Então a gente acabou, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma produção científica, se a gente produz com o nome ecoterapia, só brasileiro acha. Entendi. Fica muito restrito. Se a gente vai fazer uma pesquisa com a palavra ecoterapia, você só vai encontrar artigos brasileiros, artigos nacionais. Então você acaba excluindo. Você limita. Você limita muito essa busca. Exatamente. Então, como buscando um termo mais global, hoje usa-se muito a terapia com cavalos, a terapia equestre, reabilitação equestre, que são termos mais amplos. No sentido de local que você vai encontrar resultados de pesquisa. As dificuldades para trabalhar com esse tipo de fisioterapia é mais fácil, as dificuldades, seja com criança, em todas as idades, né? As dificuldades são maiores com quem? Com a criança que não conhece nada ainda, com o adulto, com o mais velho, como que é esse trabalho? Pessoalmente, assim, pelo que eu tenho de experiência que eu posso falar, minha primeira formação em ecoterapia é de 2003. Então, pelo que eu vivenciei até aqui, o mais difícil são pessoas que têm muito medo. Querem fazer a terapia, que podem se beneficiar muito dos estímulos ofertados pela terapia, mas tem muito medo do cavalo. Então, isso é uma grande barreira, porque o resto a gente dá um jeito, né? Existe muita gente que quer fazer, mas tem contraindicações. Então, é uma terapia que é muito legal, mas não é todo mundo que pode fazer. Então, se coloca em risco a própria pessoa, o cavalo ou a equipe, já não dá. Né? Então, às vezes é alguém que é muito pesado, que precisa de muita sustentação. Não tem como. Então, a gente tem limites aí para esses atendimentos. Mas tem pessoas, por exemplo, hoje comigo, que não podem montar por conta de contraindicações ortopédicas. Mas a gente faz muitos trabalhos sem subir no cavalo. Porque o cavalo não é só a montaria. Então, quando você alimenta o cavalo, você tem muita estimulação sensorial, por exemplo. Porque o alimento tem textura. O pelo do cavalo tem textura, que é uma textura diferente no focinho, no pescoço, na crina, no casco. Então, só o cavalo já te dá muitas sensações diferentes. O cheiro dele. A gente usa muito de encostar o rosto na barriga do cavalo para ouvir o barulhinho da barriga do cavalo. Então, ali eu consigo trabalhar a atenção. Eu consigo trabalhar a estimulação tátil, estimulação auditiva, a estimulação da temperatura, né? Porque a gente tem receptores de temperatura na pele também. Então, a temperatura do cavalo também é um estímulo sensorial. Eu consigo trabalhar a questão da ansiedade, porque às vezes as crianças chegam, principalmente criança, super eufóricas. Então, elas encostam e tem que ficar paradinha, bem quietinha, em silêncio, para conseguir ouvir um barulhinho da barriga do cavalo. Então, olha quanta coisa eu consigo trabalhar sem necessariamente subir no cavalo. Não há necessidade. Sem fazer a montaria. Então, hoje tem muita gente que trabalha sem subir no cavalo. Indicação para que a pessoa se submeta a esse tratamento, a essa fisioterapia. Quem é que indica? É médico ou a pessoa procura diretamente a fisioterapia, no caso, fisioterapeuta, você procura as IS? Como que funciona? Em teoria, o médico encaminha e a pessoa chega até a gente. O que acontece muito? As pessoas sabem sobre a terapia e querem realizar. Querem que o parente realize, o filho, a mãe, enfim. E aí vão até nós, mas sempre precisa de um laudo médico aconselhando, recomendando a terapia com cavalos.
E aí a gente consegue trabalhar em várias esferas. Então hoje a gente trabalha, nós temos na equipe terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, a gente tem uma assistente social também que participa da equipe, além de um monte de parceiros. Você precisa de... Então, a pessoa, quando vai, ela passa por todos esses profissionais para o atendimento ou não? Como é que funciona? Eu vou, conheço você, sei daqui, você, pelo que a gente está conversando, acho que é legal, indico alguém. A pessoa vai e daí? A pessoa vai até lá, a gente vai eleger um profissional para fazer a avaliação dessa pessoa, porque se for ficar passando em todos os profissionais também, a pessoa cansa antes de começar a terapia. Não deixa embora, dá licença. Então a gente tem uma avaliação bem completinha, a gente vai eleger o profissional mais adequado para fazer essa avaliação. Essa avaliação é feita, é discutida entre a equipe. E aí sim a gente monta um plano terapêutico, um planejamento terapêutico. E sempre tem alguém junto, acompanhando, orientando. Sempre tem o profissional do cavalo, né? Que vai ser o responsável por conduzir o cavalo, enfim, por buscar o cavalo pra gente, fazer todo esse manejo. E vai ter também o terapeuta, que pode ser qualquer um desses, às vezes mais de um. Eu quero que você fale agora, a gente vai falar sobre as indicações, sobre os benefícios todos que podem causar para as pessoas. Você falou sobre ansiedade, sobre esses problemas, mas antes eu vou pedir para a querida Ângela aqui que conte o porquê. Como que eu conheci a Aziz? Eu conhecia a Sandra, a mãe da Monique, de eventos beneficentes, claro, nessa busca incessante de recurso para fazer o trabalho, mas eu não conhecia a Aziz. Conheci lá no início, quando veio para Sorocaba, a Integrar, não é isso? A Integrar. Que trabalhava, eu conhecia a Integrar, isso? E que existe e trabalha com ecoterapia até hoje. E trabalha até hoje, então foi muito lá atrás. Então, mas eu não conhecia a Aziz propriamente dita. E aí a Ângela, nós somos do mesmo clube, né, do Nova Geração. Falar um pouquinho do Nova Gerações. Isso, aproveitando, né? Nós somos do mesmo clube, do Nova Gerações, e o Rotary faz um trabalho, assim, sensacional. O Rotary é terceiro setor puro. Isso daí, não tem como. É buscar, é trabalhar. E haja vista o lema, né, o dar de si antes de pensar em si, que começa a história de tudo. E a Ângela conheceu a Aziz e nos apresentou até o clube, para o clube, e pedindo colaboração, claro, e nós estamos ajudando. Então, o Novas Gerações abraçou a Aziz com muito carinho. Eu vou pedir para você, Ângela, contar como você conheceu a Aziz e o que te encantou. O que me encantou? Há uns 4, 5 anos atrás, eu comprei uma cesta, né? E não pude buscar no local e fui buscar no Aziz. Chegando lá, a Glorinha, a responsável pelo local, me apresentou, falou sobre o trabalho, e eu fiquei encantada. E na época eu não tinha o meu netinho ainda. Foi bem antes dele nascer. Aí quando nós tivemos o Heitor, ele teve o diagnóstico de autismo, e eu me lembrei do trabalho da Aziz, que a Glorinha contou, que fazia... É o encaminhamento da vida, né? Nossa, foi uns 2 anos antes do Heitor nascer, e logo depois a gente conheceu esse trabalho e tal. E assim, a gente pediu. Foi lá, conversou, pediu para que ele pudesse fazer parte de tudo isso. E foi uma transformação mágica na nossa vida. Porque ele melhorou muito a questão do equilíbrio, da interação social, o soninho. Ele começou a ter aquele soninho tranquilo, a comunicação. Então, como foi o contato dele com o cavalo, você lembra? Porque você falou que no início o coração ficou meio... Sim, ele tinha uns 2 ou 3 aninhos, pequenininho. Sim. O cavalo, como ela falou, é enorme, né? Mas para ele foi muito tranquilo. Na verdade... O coração na mão, vocês que ficavam... Nós que ficávamos, porque ele subia com uma tranquilidade. Como ela falou, ele chegava, ele encostava o rostinho no cavalo, e a gente com aquele animal enorme, vai engolir o meu neto. Ele era menor do que a pata do cavalo. Ele era menor. E não, havia uma sintonia tão grande, algo tão bonito. E
eu sempre brinco com a Monique, né? Quando nós chegamos, foi entregue para vocês uma criança e vocês nos devolveram outra, cheia de vida, de possibilidades, de encantamento. Houve um desenvolvimento muito grande. Muito grande, muito grande. E pra gente, surpreendentemente, ele teve alta após 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Mas a gratidão nossa, da nossa família, dos amigos, de todos que acompanharam a nossa história é muito grande. E aí a gente tem até um programa com ele toda vez que ele está em férias. A gente o leva para ver o filé, que foi o animal que o atendeu, e leva a cenoura, assim, para dar para o bichinho. E ele tem essa relação, continua com essa convivência. Continua, pelo menos assim nas férias a gente leva, e ele mata a saudade, ele dá a cenourinha. Os casos mais indicados, assim, para fazer essa reabilitação. Então, existe alguma coisa? Eu queria, assim, é possível você dizer os mais indicados e os que não devem, que não podem assim, hoje, se beneficiar com isso? Eu vou te falar qual é a maior demanda do mercado hoje, porque se eu for falar todas as indicações, acaba ficando muito amplo. Hoje, o que a gente mais atende são pessoas com autismo, né, com TEA, com paralisia cerebral e com patologias neurológicas diversas. Mas assim, qualquer questão sensorial, motora, a gente trabalha também a parte cognitiva, equilíbrio, então tudo isso é trabalhado com o cavalo, além de questões emocionais que a gente pouco ouve falar. Eu acho que agora tá aumentando muito essa discussão e esse assunto, que são questões como a gente já trabalhou o luto de uma criança. A gente trabalhou o luto de uma criança que ela aos 7 anos perdeu a irmã que tinha 10. E aí ela chegou num ponto que ela não queria fazer nada, que antes ela fazia com a irmã, ela queria fazer sozinha. Tá. Só que na cidade você faz tudo junto. Então ela não queria ir pra escola, ela não queria ir pro inglês, ela não queria ir pra casa dos parentes, das amiguinhas, ela não queria ir pra lugar nenhum. Então aí a família nos procurou, a gente até ficou surpreso, falou, poxa vida, a gente nunca trabalhou luto. Vamos montar um protocolozinho bem bacana e tal. A Sabrina era nossa psicóloga na época, que ficou 13 anos com a gente. E aí a gente atendeu essa menina e foi assim, a recuperação dela, a evolução dela foi tamanha que um dia a gente estava brincando com ela de sério, sabe, de você ficar olhando um olho do outro e não pode rir. E ela sempre perdia. E aí ela sempre ria muito rápido. E aí ela brincando de sério com a gente, ela pegou e ganhou. Aí ela ganhou, ela saiu comemorando, super feliz, super animada. E ela virou pra gente e falou assim, eu pensei na morte da minha irmã e consegui ganhar. Aí, olha a complexidade disso. Ela conseguiu pensar na morte da irmã para se manter séria naquele momento. E depois, imediatamente depois, ela já estava rindo e brincando. Então, assim, olha como isso estava muito bem resolvido para ela, né? Tanto que isso foi o ponto que a gente falou assim, realmente ela tá de alta. Você falou a palavra-chave, bem resolvido. Porque é muito complicado, é muito complexo você entender o que se passa. É muito difícil, porque cada um é cada reação. A maturidade também influencia muito. O meio, né? Como a família está reagindo, o que está acontecendo. A criança é esperta, a criança percebe tudo. E não adianta não querer falar. Não tem como. Você tem que... Então a gente precisa trabalhar isso mesmo. Os problemas e as situações enfrentar assim, repetindo de frente, né? Sim, agora ela já é uma adulta. Senão, ela é uma adulta, e aí a gente eu encontrei a mãe dela um dia num evento beneficente também. E aí a mãe dela me contou, falou assim, olha, ela tá super bem, ela tá na faculdade, já tá cursando medicina. Que bacana. E ela falou que ela não tem nenhuma tatuagem ainda, mas ela falou que quando ela for fazer tatuagem, a primeira tatuagem que ela quer fazer é um cavalo. É um cavalo. Porque ela fala que o cavalo mudou a vida dela. Então, olha, isso aconteceu quando ela tinha 7 anos. Ou seja, agora ela já tá na graduação, sabe? Então, olha como a gente consegue impactar a vida de pessoas. Quase 20, na verdade, ou seja, menos, mas tá na casa. É muito tempo, né? Então,
tem muita coisa que a gente consegue trabalhar, muitos benefícios que a gente consegue trazer, tanto físicos quanto emocionais, cognitivos, comportamentais. A terapia não tem um tempo assim estipulado, mas Não. mais ou menos, vai de cada um. Vai do progresso de cada um. A gente tem casos que 1 ano e meio recebeu alta. Tá. A gente tem casos que estão com a gente há 10 anos. Tá. Mas é porque são patologias crônicas, Sim. que você sempre tem algo a trabalhar. Então pensa numa criança com uma paralisia cerebral, Tá. com alguma condição crônica, que seja um pouco mais difícil, né? Que a gente não tenha esse potencial de evoluir tanto. Existe o benefício, mas a continuidade... Isso, então a gente é importante. tem criança que está com a gente há 10 anos, que antes não andava, hoje anda, aí começou a andar, mas tinha que melhorar o equilíbrio. Sim. Aí a gente conseguiu melhorar o equilíbrio. Agora ele anda, ele tem equilíbrio, mas ele precisa melhorar a autonomia dele. E não então é como um passo de mágica, né? 1, 2, 3 já aconteceu. Não, é muito gradativo, né? E deve ser extremamente gratificante, né? Quando você vê, quando você sente essa melhora e vê esse resultado, né? Agora, dona, uma parte importante, antes da gente falar do bazar, que está quase na hora da gente terminar, mas temos um tempinho ainda. Como é que as pessoas podem ajudar a Aziz? Então, assim, sem que você saia correndo pedir ajuda. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Como a Ângela fez, por exemplo, de levar porque o Rotary sempre tem isso, né? Sempre tem projetos e não é uma instituição de caridade, pelo contrário, mas trabalha, busca recursos, mas não é que dá os recursos e pronto. Não. Busca recursos, cobra esses recursos ofertados e ensina, orienta, abre o caminho para que os auxiliados possam andar pelas próprias pernas, possam continuar o seu trabalho. Então, como que a gente, para quem está nos assistindo aqui, como é que pode ajudar a Aziz? Fazendo o quê? Então, hoje em dia, quando a gente pensa nessa questão da ajuda, a gente está indo muito para o terceiro setor, que já é a Ares, né? A gente acaba falando dos dois um pouco juntos, mas para ajudar a Ares, a Associação de Reabilitação Equestre de Sorocaba, pode ter doação, claro, ou uma doação única ou algo mais frequente, a gente recebe com muito bom grado, né? Sim. Mas compartilhando o nosso trabalho, divulgando, fazendo como vocês fazem, olha, vamos lá no Rotary, vamos falar, o que está precisando agora? É material para uma reforma, vamos então doar esse material, vamos correr atrás, vamos fazer uma campanha. Teve uma questão da chuva, né? Que foi a chuva que Sim, quando você levou, que a chuva danificou lá. A gente ainda está lutando contra os estragos dessa chuva. Que danificou bastante coisa. Grave, é uma chácara, né? Para ter cavalo precisa de uma área grande. E uma área grande demanda uma manutenção também proporcional. Então, a gente recebeu doação de material para a gente fazer a reforma, doação de equipamentos, doação de mão de obra qualificada, muitas vezes. Então, olha, eu tô com... recentemente aconteceu, olha, eu tô com uma obra que o meu pedreiro tá lá e tal, mas você não quer aproveitar, ele faz tal coisa para você já tem um material, aí mandam lá pra gente, ou até apadrinhar uma criança mesmo, que é pagar pelo tratamento de uma criança. Tá. E aí deixa um telefone e aí depois a gente vai falar do bazar. Tá bom. Nosso telefone para contato da Ares é 15 99778 3006. E aí pode entrar em contato pelo WhatsApp. E todos estão convidados a conhecer o nosso espaço, que é na Avenida Bandeirantes, é na Raposo Tavares, no quilômetro 90. Que aquele pedacinho a Raposo chama Avenida Bandeirantes. Mas é exatamente... Pois é. Complica a nossa vida para dar o endereço, né? Mas é próximo do quê? É exatamente na direção que você vai direção Brigadeiro Tobias. Brigadeiro Tobias, isso. É exatamente no quilômetro 90. Então, quilômetro 90, sentido São Paulo, no caso, né? Fica a 500 metros antes de chegar em Brigadeiro. Então é na estrada mesmo, na beira da estrada. Avenida Bandeirantes. Avenida Bandeirantes. tem a ver com Raposo, tem a ver com os Bandeirantes, tem a ver com todo mundo lá. Tem um pouco de tudo. Mas assim, o nosso espaço está aberto. A gente adora receber visita. Então, por favor, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente para agendar, para garantir que a gente também consiga receber e dar a devida atenção. Porque né? não adianta, você chega de repente, está ocupado, está fazendo atendimento, aí não pode atender. E é um atendimento, graças a Deus, é um atendimento atrás do outro. Exatamente, então isso daí é muito bom. Mostra
o resultado mostra credibilidade, né? E agora falando rapidamente do bazar, esse bazar da Aziz, da Ares, né? Vai acontecer no dia 14 próximo, um sábado, vai acontecer lá na sede do Momunis. O Momunis fica na rua, o endereço oficial Orestes Ângelo Coló 62, mas também tem a entrada pela Avenida Santa Cruz. Como não tem um número específico ali colocado, eu falo que é ao lado do Espaço Reviver. Está na Avenida Santa Cruz, descendo, sentido bairro Centro. Você passando o Reviver, um ponto de ônibus, você já olha o portãozinho lá, portãozinho não portão, e aí você já entra. O horário do bazar começa a que horas e termina a que horas? Vai ser das 10 às 17. Das 10 às 17 horas. E o que vai ter, Ângela? Conta pra gente. Temos muitas roupas feminina, roupa masculina, infantil temos também, né? Calçados. Os preços vão variar de quanto a quanto? De 5 a 50, se não me engano, em roupa de cama. 5 a 50, legal. De 5 a 50, ótimo. Vale. E você pode ajudar. Vou estar lá junto com a Ângela, junto com a Monique, com a Sandra. Vai ser um dia muito bom. A gente vai ter salgadinho, vai ter alguma coisa? Teremos salgadinhos, fundamental. Doces, mas isso daí é muito bom. Eu quero agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Pode sobre falar. A questão a gente sempre lembra uma coisinha depois, né? Sim, claro. Sobre a questão da forma de ajudar, a gente também está preparando as documentações para começar a receber verba de imposto de renda. Então, em breve, a gente vai poder receber essa verba. Então, você que quiser destinar a parte do seu imposto de renda para uma ação social, também vai ter o nosso trabalho. E eu quero agradecer muito ao Momunis pelo convite do podcast, pelo espaço cedido para o nosso bazar. É um prazer. E muito obrigada a vocês duas. Vocês são presentes que eu ganhei, assim, nessa trajetória, que é mais algo que mostra pra gente que a gente tá no caminho certo, que faz valer a pena, né? Que são as pessoas que a gente encontra no caminho. Então, eu acho que parece que é sempre um sinal de falar assim, poxa, é isso aí. Quando a gente tá no caminho certo. Quando tá desesperado, fala, meu Deus do céu, tô precisando de tal coisa, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou fazer? Aparece alguém, aparece uma solução. Um anjo. aparece um anjo, aparecem os anjos na vida e que realmente nos ajudam a seguir em frente. Porque tem hora, é uma alegria, mas tem hora que não é fácil. É isso aí, eu quero reforçar o convite para você ir lá conhecer também. Tirar uma fotinho com os nossos cavalos e depois postar no Instagram do podcast. De longe, eu fico lá, uma selfie, eu fico lá, o cavalinho, ele é muito maior que eu, não vou ter problema de esconder. O filé, viu? O filé é pequenininho. Pequenininho, delicadinho. Mas você vai gostar, todos são maravilhosos, né? Não, eu quero conhecer, sim. Então, muito obrigada, Ângela, por estar aqui. Obrigada mais uma vez, Monique. Leva abraço para Sandra. E obrigada, como sempre, né, ao nosso querido Kiko Palhato, ao Vinícius, que é o técnico que participa desta gravação, que realiza esta gravação e depois nos envia para que a gente possa colocar no YouTube e que você possa assistir. E um abraço também especial a você que nos prestigia todas as semanas, ouvindo, assistindo, estando junto com o Momunis em Preto e Branco. Um beijo, um abraço e até a semana que vem.